Bem, esse vídeo é inspirado num vídeo chamado Paint Like a Sculptor, né? Desenho como um escultor, do Cynix, né? Cynix Design, para quem conhece no YouTube. E ele aborda o tema, né? Do desenho, que a gente pegar e compreender uma mídia, né? Como outra, né? Então, como a gente, no caso dele, estamos pintando, né? A conversão seria pensar que a gente está esculpindo, sabe? E construir isso em 3D. E no meu caso aqui, eu tô num mindset diferente. É um mindset pensado para animação, mas que também pode ser aplicado na sua vida como desenhista em geral. Não necessariamente pintor, porque é muito esforço ali para executar as coisas, mas que acaba dando certo também, caso você seja um pintor concept artist, por exemplo. Então, a ideia é que você desenhe como um ator, né? Você crie os seus desenhos pensando, né, em atuação, em contar histórias, certo? Então, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é o uso do gesto, né? O gesto nada mais é do que essa essa simplificação da vida real e a tradução disso para algo expressivo no papel, certo? Eu deixei essa imagem aqui como capa, né? Porque ela mostra o Marlon Brando antes e depois de atuar, né? Como ele muda todo o semblante dele para entrar no personagem. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa arte nesses três tópicos, seja gesto, momento ou acting. É a gente mudar o semblante do nosso trabalho para que ele conte uma história e não necessariamente sejam linhas na tela, certo? Às vezes, tipo, tem várias outras formas de se resolver isso. E a que eu acho mais confortável e que eu acho que funciona para desenhistas no geral é essa de você pensar em atuação, né? Tem o Aaron Blaze, né? Um animador. Vou até escrever o nome dele aqui. Aaron. Não sei se eu vou escrever o sobrenome certo, mas eu acho que é assim. Aaron Blaze. Ele é um animador muito bom. E ele fala que o foco, né? Quando você está trabalhando com animação é você ser tão bom em desenhar que quando você estiver desenhando, você só pense na atuação e não no desenho, certo? Não pense em técnica. E por que que. E qual é a maior dificuldade do artista atualmente, né? É justamente não pensar em técnica. Não pensar em proporção, não pensar nos errinhos o tempo inteiro. E é isso que esse primeiro fundamento da arte, né? O único fundamento da arte que é bem. Que é dito em geral academicamente é esse, do gesto gestual, né? Então, aqui, vou trabalhar com um gesto, certo? O que, que é o gesto? O gesto nada mais é do que uma ação que o personagem está, está fazendo, né? É um verbo mesmo, né? Está fazendo algo e você precisa representar isso, certo? Não necessariamente copiando alguma referência. A ideia é que você seja tão bom em construir gestos que você pense nas poses e não copie as poses, né? Então, por enquanto, a gente vai copiar justamente para entender, certo? Então, qual é o verbo desse momento? Vamos soltar esse verbo. A gente sempre tem que pensar no verbo antes de construir uma pose, né? Isso é importantíssimo e muda tudo, certo? E o que muda tudo aqui é esse verbo correr, né? Ela está correndo. O verbo, ela é um atleta, ela está correndo e o verbo dela é correr. E é isso que a gente vai representar, certo? Então eu vou pegar aqui tentar representar ela correndo. Se você, tipo, for fazer isso só pensando no verbo, você já vai pensar em muitas coisas. Pensar que, tipo, um braço tem que estar pra frente, o outro tem que estar pra trás, uma perna tem que estar pra frente, a outra tem que estar pra trás, em lados opostos, né, que a gente anda simetricamente, para ter coordenação motora. E aqui a gente já tem mais ou menos uma noção do que, do que desenhar. E aí a referência tá aqui mais para auxiliar a gente a entender coisas da própria coordenação motora, né? Coisas igual eu falei aqui, ela está se movimentando, movimentando a perna e o braço oposto. A outra mão ela tá para trás enquanto a outra perna tá para trás. A perna faz esse movimento. Perna não se movimenta para os lados, ela se movimenta para dentro. Então, só isso você já teria um bom princípio para se posar, né? Para construir poses. Mas, como gestual é um fundamento e é técnico, né? A gente tem coisas legais para se fazer e simplificar isso. Porque é muito difícil a gente só fazer dessa forma. Porque se a gente só faz buscando verbos, acaba que você vai ficar sem técnica e quando você for criar, você não vai conseguir tão fácil. Você vai precisar continuando
procurar referências, vai continuar precisando fazer aquelas longas pesquisas só para ter poses sem estar preocupado com história. Então, é tão trabalhoso que é melhor você aprender técnica. E aqui vem a primeira técnica. A técnica que a gente considera é a do line of action, né? Linha de ação. Essa pessoa aqui, ela tá correndo. Deixa eu colocar aqui uma cor mais chamativa, né? Ela tá correndo com uma linha mais ou menos assim, ó. Dá pra ver que a perna tá aqui, então tá mais ou menos nessa curva. Ela não é tão curvada, porque correr, né? Não é uma ação que demanda tantas curvas. Mas aqui, ó, vem essa linha que converge e essa linha que converge. E essa linha aqui é mais solta e essa daqui é mais solta. Então talvez seja sobre a gente fazer esse contraste de coisas soltas com coisas mais tensas, certo? E buscar as linhas de contraposto, né? Que os gregos utilizam muito, que é você apontar isso daqui para cá, isso daqui para cá, isso daqui para cá, direções totalmente diferentes em todos os planos, né? E um exemplo aqui, eu vou fazer aqui o primeiro gestual, né? Então, todos os gestuais que você for fazer, então, você vai procurar desenhar mais ou menos a posição que o rosto está virado. Faz só um oval, não detalhar mais que isso, porque se você detalhar mais que isso, você vai estar perdendo tempo e você não vai estar construindo algo. Você precisa construir. A arte é saber construir, certo? Então a gente vai fazer esse movimento, a gente vai fazer o movimento, se a gente notar, tá mais ou menos em cima, mais alto do que aqui, né? Então, é mais ou menos assim, né? A linha o ombro esquerdo tá mais alto do que o direito. E aqui ele tá mais abaixo ainda. E aqui a gente tem essa linha do movimento. Eu fiz o tracing aqui pra gente entender. Mas você pode fazer a olho nu quando você estiver estudando. É melhor, é mais rápido, porque gestual é sobre olhar, não é sobre rabiscar por cima, certo? Tente olhar mais. E aqui, ó, você já vai procurar o meio do torso. Não precisa desenhar, mas pode desenhar o meio do torso. Tem gente que faz, tem gente que usa. Eu não particularmente sou interessado, né? Mas estou movimentando para cá, movimentando para cá, certo? E assim eu vou ter esse movimento lindo que o torso fez. Daí, eu já vou fazer aqui, ó, a perninha. Não vou chegar aqui, ó, e fazer um cilindro construído. A gente vai chegar aqui, ó, e captar esse movimento, certo? Esse movimento é essencial. E aqui a gente vai fazer mais ou menos esse movimento para dentro. E o pezinho um pouquinho para fora, né? Ele faz esse movimento meio diferente. E o outro pé, outra perna, vai estar mais ou menos para dentro, certo? E o pé vai estar aqui mais ou menos. É uma posição meio difícil. E eu acho que vou até apagar aqui e refazer para ficar mais limpo. Fazer aqui assim. Mais de frente um pouco. Fazer esse movimento, certo? E aqui o pé vai sair um pouco, pelo que eu tô vendo aqui. Né? Isso é da minha própria análise. Mas você pode discordar, pode fazer, porque é interpretação pessoal, exagero, certo? Tem que ver esse pé aqui. O que tá me quebrando é o tamanho dessa perna. Eu vou. Isso acontece muito também, né? Quando a gente faz uma figura muito grande, né? A gente acaba não tendo tanto espaço para desenhar ela. Então, vou reconstruir essa parte aqui de novo. É bom porque aí já mostra um erro comum aí de gestual que eu tô cometendo aqui ao vivo. E a gente constrói pensando mais ou menos nesse movimento. Não tenho medo de errar, tá? Isso é importante. Então, busquem conhecimento. Todo movimento que tu vai fazer é para errar mesmo. Porque é errando que você aprende, né? Eu já tô chapando aqui pra fazer desenho. Mas a ideia é justamente você fazer esse movimento. Fazer isso daqui, né? Pode tentar fazer replicando a referência, talvez com um cilindro. Ou foca mais também em fazer as linhas anatômicas. Tem gente que é melhor nisso. Eu tô fazendo um gestualzinho, certo? E aqui, o outro braço aqui eu já não tô compreendendo. Risquei demais em cima. Tá vendo que não é bom riscar? Risquei demais.
Mas eu vou deixar mais pra galera sacar. Quem quiser depois, inclusive, esse arquivo, esse eu mande. Talvez só. Eu não sou bonzinho não. Aqui já tem um movimento aqui, né? É um movimento difícil. Mas essas poses aqui são muito mais difíceis do que aquelas poses de gestor que você vê por aí, né? Poses de atleta são muito hardcore de desenhar. Porque é muito difícil convencer esse movimento, né? Eu vou, inclusive, remontar esse gestual de uma outra forma, certo? Jogar aqui. Esse daqui pra frente. Tentando passar isso aqui pro lado. É com o movimento mais ou menos aqui. Jogando um braço pra frente. Ó. Isso aqui, ó, já deixou de ser mais reto. Já tô exagerando um pouco mais, exagera. Abro. Aqui vai ser menos até. Eu acho que essa perna tá mais pra frente assim, né? Tentando sempre capturar o gestual no máximo. Menos estrutural por enquanto, tá? Depois você vai adicionando os cilindros, os cubos. É importante pra caramba, tá? Importante pra caramba. Mas sem o gestual você não vai ter o movimento. Pode ser assim. Pode ser assim. Ó, sim, eu acho que convenceu melhor o movimento. Talvez a perna aqui. Não, ela vai ter que estar mais pra cá. Talvez vai cair assim, ó. Ó, hein? Perfeito. Não perfeito, né? Mas você entendeu a expressão, né? Uma ideia, uma forma de fazer esse movimento. Posso jogar mais pra dentro de novo. Eu vou ficar nessa briga de jogar pra dentro e jogar pra fora. Até se eu fosse fazer essa pose de verdade. Até encontrar, né? E é difícil mesmo. Essa pose aqui que eu escolhi é propositalmente hardcore. Eu vou empurrar, inclusive, isso aqui pra cá. Não é assim que tá no original. Mas a gente interpreta, certo? E agora vem o momento, né? Momentum, cara, é o onde o fragmento de tempo que você escolhe para a coisa acontecer. Isso aqui é uma técnica muito boa e que poucas pessoas na área do desenho conhecem, mas que a galera da animação é totalmente familiarizada, que é você criar vários momentos desse acontecimento, desse verbo rolando aqui, para escolher o melhor, que vai contar melhor a história. E aqui, cara, você não vai ter ainda intenção, você ainda não vai ter a história do personagem, a personalidade dele, mas pensar um pouco mais na estrutura de como as coisas funcionam, certo? Ele pode ter, aqui ó, só de exemplo, esse cara aqui, vou fazer só o torso aqui, só pra ser rapidinho, né, já que eu enrolei muito no gestual. Aqui ele tá, o momento que o fotógrafo escolheu, o momento retratado, foi justamente esse daqui, ó, de esse aqui é o momento, certo? Que eu retratei. Que tá retratado nessa imagem. Mas tem momentos antes que aconteceram. Como por exemplo, ele pode ter. Você pode imaginar que antes disso ele. A gente não sabe, porque a gente não tava na foto, né? Mas pode ser que ele tava com
Ele tava com o braço, com a espada guardada do outro lado, assim. E a mão dele tava aqui, sei lá. Ele experimentou, a espada tava pra cá, assim. E aí, talvez, pode ser que depois disso ele levantou, ele virou a espada pro outro lado aqui, certo? E fez esse movimento. E aí, depois, por fim, ele virou para esse movimento. Então, é uma sequência de movimentos, certo? Isso cria um momento. Por fim, é o acting. O acting, ele é a parte complexa de se construir as poses, que é você passar toda a vibe, toda a personalidade, toda a estrutura, toda a narrativa que você está querendo construir visualmente. Da coisa mais simples do mundo até a coisa mais complexa. Seja uma maid robô até um literal momento importante para a história política. Que você está retratando numa história realista. Tipo, você precisa dar a entender esse contexto, essa intenção, essa força, certo? Então, aqui nessa cena, né, a gente vê claramente como você consegue mostrar superioridade, medo, força, sabe? Desespero, toda aquela ansiedade e toda a pressão que esse cara tá colocando em cima, né? Todo o momento, esse é um dos momentos lendários desse filme e que te coloca para pensar bastante sobre o que vai acontecer no futuro. E é isso um dos maiores poderes do acting, é você conseguir mostrar quem é o superior da cena, quem é o inferior da cena, quem é que tá falando, quem é que tá ouvindo, quem é que tá se expressando, quem é que tá guardando sentimentos, quem é que tá colocando pressão, quem é que tá sofrendo a pressão, certo? Então, você tá aqui demonstrando relações, aqui você tá mostrando sutilezas e às vezes até não tão sutis. Pode ser um daqueles momentos loucos do ReZero, onde o personagem literal fica com a cara toda enrugada, chorando, com o olho todo cheio de sangue, falando, ah, meu Deus do céu. Ou pode ser tipo, só um momento onde o personagem tá, tipo, refletindo assim sobre o que acabou de acontecer. E ele tá, tipo, segurando ali toda a emoção que ele podia estar sentindo, seja explosiva, né? Como é nesse exemplo, ou seja, né, mais recolhido. E, e aí você pode ter isso em outros aspectos, né? Que seja, você vai colocar essa emoção com muito movimento, né? Quanto de motion você vai colocar, né? Seja o motion, né? Seja o movimento mais parado ou mais inquieto, mais exagerado. Essa linha da ação ali do gestual vai ajudar nisso, né? Não um personagem que está expondo muita emoção, pode ser que ele esteja. Pode ser que, tipo, que ele esteja explodindo essa emoção num momento importantíssimo da história, de uma forma muito, muito latente ali, com muito movimento, se impondo com a mão para frente. Ou pode ser que ele esteja, tipo, abrindo um choro ali, todo maluco, só que, tipo, todo pra baixo, assim, sem estar se movimentando muito. Ou pode ser que o personagem mais polido esteja, sei lá, com um punho pra frente, assim, querendo, preparando o momento para bater. Ou pode ser que esse personagem recolhido esteja realmente, assim, também, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Então, tipo, você tem esse range de emoções e esse range de movimento, porque o corpo e o rosto atuam de formas diferentes, né? Então, mais ou menos esse é o lance sobre animar movimento, sobre você entender poses, entender momentos e entender a atuação. Eu recomendo como exercício para você praticar o seu gestual, você justamente tentar captar linhas de movimento. Então, você pode até inclusive fazer de imaginação às vezes, né? Eu recomendo, tipo, fazer uma linha de movimento tipo isso aqui e tentar colocar uma pose aqui, tipo, o personagem dando um chutaço para cima, com a mão aqui mais ou menos para completando esse movimento. Pode ser. Você também pode ir para cópia, né? Que aí tu caça essas linhas aqui, tu vai recortando, tu vai fazendo, né? Essas linhas acontecerem e o movimento existir, certo? Então às vezes uma perna para cá, outra para cá, vai fazendo esse range de movimentação
é o personagem que você tá ali copiando, seja lá o que foto seja, né? E eu gosto do Pinterest para achar foto de referência. Eu sei que a galera curte ali um NF Action para package, pose, usar esses sites de arte gestual. Eu prefiro. É trabalhoso, mas vai combinar mais com o seu trabalho, tá? Gestuais não é. Gestual tem que ser útil para o seu trabalho, não ser só apenas um escapismo de estudo diário, entendeu? É mais ou menos isso o meu ponto.